Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco mais complicado, assim, até o final do vídeo eu tomo coragem de falar pra vocês esses assuntos, mas como vocês sabem, aqui nesse canal eu falo sobre leitura, sobre o que eu aprendo com as leituras, sobre como tem sido esse meu desenvolvimento de ler, então esse desenvolvimento mais pessoal, né, eu gosto muito de falar que eu tenho a intenção de que vocês entendam o que eu demorei pra entender, que era que eu também podia ler e estudar, mesmo não sendo assim aqueles cabeções lá e tal, e mesmo tendo extrema dificuldade de ler. Então é por isso que eu trago esses momentos de até muita vulnerabilidade, mas muita mesmo. Acho que hoje vai ser um dos dias de mais vulnerabilidade e mostro pra vocês que tava conversando, acho que ontem com meu marido numa caminhada, eu tava conversando com ele, de que ele tá falando que não consigo se concentrar na leitura, né? E eu falei pra ele que as pessoas têm a impressão de que ler pra mim é fácil, mas assim, eu tenho amigas que leem infinitamente mais do que eu, trabalham 8 horas por dia, têm bebê, vem ver todos os meus stories, então assim, ó, eu não sei como elas fazem isso, porque eu tenho muita dificuldade de leitura. Só que, o que eu tava falando aqui, né, eu gostaria de ver Deus transformando as pessoas através dos livros, assim como Deus tem feito na minha vida, e eu acho que a experiência de hoje, ela é bem marcante também com relação a isso. Então, a gente veio de uma sequência de acontecimentos e nessa semana de leitura, que assim, ó, vocês estão vendo aqui é a 16ª semana de leitura, mas eu já li alguns outros livros, né, da Meta, e eu venho colocando eles assim, conforme eu vou conseguindo trazer aqui pra vocês as resenhas. E eu tinha muitos takes já gravados dos vlogs dessas semanas, porque a minha ideia era que não fosse falado só, mas que tivessem os vlogs dessas semanas pra vocês também verem na prática. Se vocês começarem ali na lista, na playlist de um livro por semana em 2025, na minha tentativa, vocês vão ver muitos vlogs de coisas que aconteceram, uma época bem difícil no começo do ano, assim, onde meu marido trabalhou à noite, eu não conseguia, já não durmo bem, né? Aí naquela época eu não dormia nada. Então, a gente tá muito quente aqui hoje. Então, hoje eu queria trazer pra vocês um pouco disso, mais dessa experiência, né, nessa 16ª semana de leitura, e aí vou falar pra vocês sobre 2 livros, né, o livro que eu trouxe pra vocês como o livro da 16ª semana de leitura, e uma experiência desse livro aqui também infantil, que os livros infantis têm surpreendido muito a gente, né. E geralmente eu não conto os livros infantis como os livros de leitura, mas eu queria muito trazer a resenha desse livro aqui, de leitura, digo, da semana, né, eu gosto de contar os livros que são mais densos e tal, mas os aprendizados que eu tive nesse livro e tudo que aconteceu nessa semana, eu quis trazer pra vocês. Então quem já viu a resenha deste livro aqui, que tá lá na playlist de resenhas, vai saber, se assistiu até o final, o que aconteceu. E aí hoje eu vou falar um pouco mais, né, que aí hoje a minha ideia não é apresentar o livro em si, mas mostrar pra vocês tudo o que aconteceu. Bom, como vocês sabem, eu venho enfrentando alguns problemas de saúde, e dentre eles, o que foi diagnosticado como doença autoimune. Então, por causa da doença autoimune veio a mastite, agora eu tenho sofrido como se fosse uma alergia na cabeça, no rosto, no corpo, tenho ficado muito inchada, então eu não tô tomando medicação. E aí, no período que começou a aumentar a mastite, que eu tive uma mastite um pouco mais severa, que eu até falei em uma dos vídeos aqui, eu comecei a tomar uma medicação. E eu até postei ali, né, o teste que eu fiz de gravidez, pra poder tomar medicação. Então eu tomei essa medicação e eu comecei a passar muito mal, muito mal. Eu controlo o meu ciclo pelo aplicativo e com a sensibilidade do corpo, né? Porque assim, eu não posso tomar nenhum anticoncepcional. Agora, estudando mais sobre isso com relação à fé, eu compreendo um pouco mais sobre isso. Até eu queria falar brevemente sobre isso aqui com vocês, porque assim, ó, o ato da gente deixar de tomar anticoncepcional, de não usar nenhum método contraceptivo e estudar bastante esses métodos, entender que a maior parte deles, sim, de certa forma, são abortivos, porque o que define pra nós uma vida é a partir do momento em que o óvulo foi fecundado. Se ele não formar uma vida a partir daí, que eu tive uma gravidez não embrionada, né? Antes da Valentina, em 2020 para 2021. Então, bem na época do Covid, que eu cheguei a pegar Covid grávida, né? Então, não gerou uma vida, não gerou nem coração, não virou um embrião, né? Foi formando ali, mas não formou certinho, nem coluna, nem nada ali, então não formou. Mas pra nós, a partir do momento que o embrião, a célula, né, fecundou a outra, o espermatozoide fecundou o óvulo, pra nós já é considerado uma vida, por isso que nós somos contra o aborto em qualquer faixa de qualquer parte da gravidez, né? Então, o que acontece? A gente, por conta disso, quando a gente estuda os métodos contraceptivos, a gente percebe que eles são abortivos, mas muito mais por conta de que eles fazem muito mal à saúde, mesmo esses hoje, que os médicos insistem em dizer que só tem 2 hormônios, assim. Eu tive crises de enxaqueca com gatilhos hormonais durante muitos anos, até chegar num ponto, eu explico isso em outros vídeos, que eu tive que parar de tomar remédio por conta disso. Mas mais do que isso, quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu percebi que a gente tem essa falsa ideia de controle da nossa vida, até o momento que a gente acha que pode ter filho. Ou que a gente sente assim, não, agora eu tenho que ter, né, porque já passou muito tempo da minha vida e tal. Só que isso não está na nossa mão. A vida poder gerar uma vida é um presente de Deus, e Ele dá se Ele quiser, né? Nós todas mulheres somos vocacionadas para a maternidade, independente de gerar um filho ou não, mas Ele só nos dá um filho gerado se Ele quiser nos dar. Então essa ilusão que a gente tem, que a gente vai tomar remédio até um certo ponto da vida e depois a gente vai escolher, agora eu vou ter,
é muito complicado. Até pra quem não toma e quem já tá se preparando, né, pra maternidade desde sempre, também não tem como escolher e saber. Né, tem que estar aberta e, como todas as outras coisas, à vontade de Deus. Então, nessa questão do remédio, um dia a médica disse que eu não poderia mais tomar, senão eu ia ter um AVC. E eu parei de tomar e realmente a qualidade de vida melhorou muito, desde a questão da enxaqueca até a qualidade de vida como um todo, tá? Em todas as áreas da vida melhoraram muito. Que, assim, algumas coisas que estavam suprimidas por conta do remédio e que estouravam em outras áreas começaram a piorar. Então eu sempre tive problema alimentar, problema digestivo. E aí é uma coisa que uma médica uma vez falou pra mim, ó, Fernanda, vai chegar um ponto da tua vida em que isso vai estar muito sério, talvez a gente pode chegar em desencadear outras questões. E esse momento da vida chegou. E aí eles diagnosticam como doença autoimune. O problema é que a gente não consegue achar uma medicina integrativa, né? E isso tem sido muito difícil pra mim, porque eu já não conseguia dormir bem. Eu sempre tive uma vitamina D lá no pé, tipo 14, 17, a B12 baixa, a ferritina, né? Então eu sinto muito cansaço, muito sono. E eu sou uma pessoa, assim, até um pouco agitada demais, né? Mas eu sinto muito sono, fico muito cansada. Então isso dificultava ainda mais a minha leitura. E agora, com a doença autoimune diagnosticada, esse processo inflamatório, assim, sem causa, sabe? Piorou muito e eu comecei a tentar uma dieta de restrição alimentar, enfim. Quando eu percebi que a mastite voltou e voltou muito pior do que antes, eu fiz o teste, não deu negativo e eu tomei os remédios. Só que eu comecei a sentir sintomas muito estranhos e um dia eu fui fazer umas questões pra minha irmã em Porto Alegre, que eu moro na região metropolitana, e eu passei muito mal. E eu lembro, assim, ó, que todas as características que eu tava passando mal eram da gravidez da minha primeira filha. Eu descobri a gravidez da Sarah com 3 meses de gravidez. Porque eu não sabia, né? Eu sempre passei mal, sempre passei muito mal. Então eu comecei a sentir os mesmos sintomas. E o da Valentina não foi tanto. Eu cheguei a trabalhar na gravidez da Valentina e eu não sentia tantos sintomas como eu senti nessa gravidez, sabe? Desde o enjoo, eu sinto um gosto horrível na boca, mas eu não sei daí se é da doença autoimune, se é da gravidez, as azias, aquelas coisas todas de grávida, assim, que vocês já sabem, mas bem características, assim, da gravidez da Sarah. Então eu falei pra ela, vou ter que fazer outro teste. Gente, mais pra frente vocês vão saber o que tá acontecendo além disso. Meu Deus da minha vida. Só que eu fiz esse teste, eu tava no Porto Alegre, daí eu já comprei o remédio, fiz o teste em casa e deu positivo. Mas aí a gente resolveu fazer os testes, a minha filha, né, a minha filha tem 17 anos, a gente resolveu fazer os testes, comprou o teste, a gente foi lá e fez. E foi um dia antes de uma decisão extremamente importante, que logo vocês vão ver aqui no canal, provavelmente, e no outro canal aí vai sair mais coisas lá, que a gente tinha que tomar uma decisão muito importante, assim, que ia mudar muita coisa na nossa vida. Então, descobrir que tá grávida naquele momento foi bem complicado, e aí colocou em xeque tudo aquilo que eu falo sobre essa questão da gravidez, né? Que eu lembro que eu tive um evento que foi assim, onde eu me senti muito mal, e lá eu ia comentar, gente, naquele dia eu achei que eu tava com fluxo menstrual, né, mas não era. Gente, eu tô muito sensível, eu tô chorando muito, eu tô até achando, e aí só que no meio, eu senti umas coisas, aí agora, né, como eu falo pra vocês, assim, que as pessoas estavam um pouco incomodadas, achando que eu tava falando coisas assim, então eu não consegui dar andamento à conversa, não consegui me sentir segura lá pra conversar sobre isso, eu senti que eu tinha algum espaço pra falar sobre essas coisas, e eu não falei nada. Mas naquele dia a gente conversou sobre essa questão da gravidez, né? De dizer que confia em Deus e confiar de fato em Deus. Porque assim, ó, Deus não espirra uma criança sem querer. A criança quando nasce, ela foi da vontade de Deus que ela nascesse. Então, a gente tem que confiar que se a gente vai se cuidar, vai fazer aqueles métodos todos que tem pra, né, cuidar, conhecer o corpo e tal. E se Deus mandar um bebê, você tá casada, né, num ambiente seguro, né, teoricamente deveria ser assim, e Deus vai te dar condições, né. A gente tem a comunidade também da igreja que sempre auxilia a gente também em muitas coisas, então tem a família, então a gente tem uma estrutura, né, e os filhos, eles não vêm sem Deus querer, então a gente tem que confiar em Deus dessa forma. Só que o problema é que a gente é egoísta, então quando a gente descobre, às vezes, uma gravidez que não foi planejada, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Calma que eu vou falar de livro já, tá, gente? Calma aí. Vem na nossa cabeça, mas eu tinha planejado isso, nesse momento eu tava resolvendo essa situação, nesse momento eu tinha planejado uma casa com 2 quartos, nesse momento eu tinha planejado, gente, são coisas egoístas, sabe? Vai atrasar isso, eu não vou conseguir trabalhar, vai piorar a situação e eu não vou ter condições de sair por causa da criança, sabe aquelas coisas egoístas? Deus, egoísta, eu sei que são coisas sérias e certas, mas são de natureza egoísta nossa, porque no geral, uma criança precisa do básico, só que nós não queremos dar o básico, nós queremos dar o melhor, nós não queremos que as pessoas falem pra nós que nós somos irresponsáveis, porque se existe em nós a maturidade de entender por que não tomar um remédio anticoncepcional, né, por que os métodos contraceptivos são errados perante Deus e que nós devemos confiar em Deus, é uma maturidade. Também tem que existir a maturidade da gente quando alguém fica grávida na comunidade, de conhecer, de procurar saber, de procurar ajudar com aquilo que a gente pode. Então a gente tem procurado praticar isso também na nossa vida, sabe, de
tentar praticar o máximo possível da nossa generosidade, mesmo não estando no patamar que a gente acha que é, porque no Brasil a gente tem essa síndrome, né, de até vira-lata, assim, de nunca, a pessoa que prospera, ela nunca acha que prosperou, ela nunca diz que tem dinheiro, ela sempre diz, não, mas o fulano é rico. Tem uns influencers cristãos, assim, que ficam, não, porque eu sou pobre, paguei milhões de vezes, sabe, tipo, cara, já saiu do nível da pobreza pra um país que nem o nosso, ai, ficam nessas, assim, isso dá uma tristeza. Mas, enfim, então, existe toda uma maturidade cristã em volta de algo, como, por exemplo, uma pessoa ter um filho, que deve funcionar para todos os lados. Nem sempre funciona, mas o que sempre funciona é que Deus é Deus, ele não muda. Então, se ele deu pra gente um filho, uma criança, ele vai nos dar condições de cuidar daquela criança. O que acontece é que eu descobri dessa gravidez um dia antes dessa decisão, e eu fiquei muito apavorada, todos nós ficamos apavorados. Fomos lá, mantemos a nossa decisão e começamos Deus é que sabe, né, se Deus deu, Deus vai nos ajudar, se é pra você vai ser legal e tal, e eu já fiquei assustada com o parto, já começo a pensar, mas eu já passei por uma cesárea, já passei por um parto normal, então eu já tava assim, não sei o que, e aí fomos fazer os exames e tal, chegando no dia do exame da ecografia primeira, o coração do bebê parou de bater, e pela ali, toda a constituição daquele momento, a médica identificou que foi, tipo, naquele dia ou no dia anterior, assim, foi recente, muito recente, e detectou que eu tava grávida de 8 semanas. Aí, pela tabela que eu faço ali no seu aplicativo, da manutenção ali dessas questões, não tinha encaixado nos dias que deveriam ser ali o período fértil. Ai, eu tô abrindo pra vocês umas coisas aqui pro bebê ser gerado. Então, assim, a gente não entendeu qual foi o problema da ovulação, mas essa questão da doença autoimune mexe com os hormônios. Como a gente não tem uma medicina integrativa, o que as médicas fazem? Elas pegam a área delas e aí elas tentam tratar aquela área ali, geralmente com medicação, elas não tratam a causa, que nem a mastite, a médica quer dar remédio. Pensa assim, ó, eu tenho deficiência de vitamina. Boa parte da doença autoimune, essa desregulação que a falta de vitamina faz. E elas querem me dar um remédio pra curar a mastite, que vai tirar boa parte das vitaminas do meu corpo, que eu vou ter que fazer reposição de vitamina no sangue depois desse tratamento. Vocês estão vendo assim, ó, que simplesmente os médicos desligam um lado, veem só, querem resolver só aquilo imediatamente, e o resto depois, sabe, tipo, tu te vira com outro médico. Se eles nem falam isso, né, pra eles, ó, o teu problema era mastite, eu já tratei. Não, a gente teve uma medida paliativa, né? Então, é muito complicado, sabe, no Brasil hoje, assim, tu conseguir te tratar corretamente. As pessoas olham assim, já acha que tu come demais, que tu é obeso. Então, eu cheguei lá na médica e o coração do bebê tinha parado. Então, eu descobri que eu tava grávida de 2 meses, de 8 semanas. E logo no outro dia eu tinha a médica, né, a ginecologista mesmo. Fui lá, falei, e assim, ela era maravilhosa, mas naquele dia, gente, assim, não me deu respaldo, não me deu ecos de acompanhamento, só um pedido para mais uma eco. E disse, a gente pode esperar 30 dias o corpo expelir, né, porque desse tamanho não tem como errar que o coração tá batendo, já tinha que tá batendo. Daí, naquele mesmo dia eu fiz outra eco e era a mesma médica da eco anterior, dela assim, olha, né, e tal. Fomos lá, eu vi, tava lá o bebezinho, cabecinha, bracinho, perninha e sem batimento, sem sangramento, sabe, então assim, tudo. Na gravidez da Sarah eu tive sangramentos, né? Na gravidez da Valentina eu tive descolamento de placenta. Na gravidez da embrionada eu tive descolamento de placenta. Nessa não tinha descolamento de placenta, a placenta tava perfeita, tava tudo perfeito. Mas o coração do bebê não tava batendo. E aí eu me deparo com este livro. Tá? A Sarah, a Valentina, a gente começou a arrumar as coisas aqui. E a Valentina, quero ler esse livro. Daí eu pedi pra Sarah ler pra ela e depois eu fui ler. E esse livro aqui, pra vocês, pela resenha, tem uma história sobre isso, né? Ele perde, dentre muitas pessoas, uma filha. E ele vai tratar, principalmente, dessa questão da nossa vida à luz da eternidade, né? Da nossa vida com a normalização. Tipo, não é que morrer seja normal, porque nós não fomos criados para morrer. Mas que esse momento de transição, ele vai acontecer. E para nós, esse momento, ele é um marco de uma coisa melhor, não de uma coisa ruim. Que existem, sim, saudades que vão ficar pra gente, mas que nós estamos vivendo para uma outra era, para um outro momento, que é a eternidade com Deus. Sabe? Então, eu achei muito interessante isso e foi consolador pra mim. Deus falou muito comigo através desse livro e também através Falando de Morte, porque eu falei pra vocês na resenha, né? Que eu ia trazer pra vocês também o que esse livro aqui, as pessoas dizem que é um clássico infantil. Eu não entendo tantos livros assim, né, quanto eu gostaria. Mas são vários livros que vocês vão ver essas histórias que vocês já ouviram em algum lugar, já viram em algum programa de TV, tá? São contos, vários contos. E um deles especificamente é esse aqui, ó. A Menina do Fósforo. Aqui.
Então, ele também vai falar sobre, tadinho, é bem triste a história dela, e vai falar também dessa perspectiva da morte na eternidade. Claro que não fala assim, gente, a perspectiva da morte, não, vai falar sobre essa beleza que tem da transição ali, né, de saber que existe Deus esperando, existe Deus nessa espera, né, existe um outro momento, não acabou aquilo ali, de fato, sabe, a gente pensar nisso de fato e trazer isso pra criança e dizer realmente que existe saudade. Então, isso foi muito consolador nesse momento, e pra mim, assim, Deus falou muito comigo como algo assim, Fernanda, é uma coisa triste, é uma coisa complicada, uma que eu tenho que viver de fato aquilo que eu acredito, que eu digo acreditar, né, que é essa questão de confiar em Deus de fato, de saber que Deus é Deus, que se Ele me der uma vida, Ele vai me dar condições de cuidar dessa vida, e que eu tenho que ter muito mais temor de Deus do que as pessoas vão dizer pra mim, e que eu tenho que aceitar essas coisas como uma bênção completa, não uma bênção parcial, sabe? Mas como uma bênção completa. Se Deus deu, sabe, se alegrar e ser feliz com isso, e não ficar pensando primeiro, assim, nas dificuldades que vão ser geradas a partir disso. Então, além disso, Deus também falou muito comigo de eu ter na minha mente muito essa perspectiva da eternidade, de que as coisas não acabam aqui, e que isso aqui é um momento muito curto e passageiro da nossa vida, e que, de fato, na realidade, nós temos que viver com o sonho, com a perspectiva e com o desejo de estar com Cristo na glória. Não com essa perspectiva de viver aqui, de estar aqui, sabe? E num ponto da gente não conseguir vislumbrar a glória da eternidade, né? E a esperança do porvir, vamos dizer assim, né? Do que vai acontecer ainda. Então, foram duas coisas que eu aprendi, que eu consegui viver melhor isso. E essa expectativa, né? De um dia chegar lá e conhecer alguém que eu vi desse tamanho, mas que eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar no céu. E também de ver que, assim, o mundo não vai parar porque a gente tá mal, sabe? As coisas não vão parar. Então, eu continuo com o meu trabalho, eu continuo tendo as minhas leituras, e por mais que a gente tenha que ter esse momento de descanso, assim, que as pessoas falam muito hoje, né, não, tem que ter o momento, o mundo, ele continua, as coisas, a nossa missão, nosso propósito, nossa chamada, eles continuam, e a gente não consegue parar. Se a gente tem um filho pequeno, ele não sabe que tá com dor, tá com cólica, que tu perdeu um bebê, que tu tá, né, eu tô ainda com o aborto retido, eles não têm essa noção, as pessoas não sabem disso, elas não sabem do que tá acontecendo na tua vida, nem contigo. Então tu tem que continuar e buscar em Deus o consolo, a alegria e a força pra continuar, e com alegria, sabe? Com satisfação. Mesmo que nós tenhamos momentos de tristeza, de cansaço, de dor, às vezes, né? Física mesmo. Mas que Deus seja suficiente em todas as coisas, né? Que a Bíblia fala, minha graça te basta. E eu creio completamente nisso, sabe? Eu não sei se eu falei muitos assuntos de um vídeo só, mas essa 16ª semana foi bem marcada por conta disso. Vocês vão ver nas próximas semanas o que aconteceu, o desenrolar, e todas essas situações novas que nós estamos vivendo agora, é uma loucura. Conforme vocês forem acompanhando, aí vocês vão ver que a minha novela parece... As pessoas, às vezes, que não me conhecem bem, né? Eu sou realmente uma pessoa melancólica, né? Então acaba que eu sou uma pessoa talvez um pouco mais dramática para certo tipo de pessoas, mas acho assim que eu sou muito vitimista, que eu sou muito dramática. Isso que eu sou uma pessoa que não gosta de pedir nada pra ninguém, não gosto de reclamar de nada. Eu lembro que daí tinha pessoas dizia, tu pode reclamar, tu pode ficar triste, sabe? Eu não, né? Sempre batia firme. Mesmo assim, tem umas criaturas que não me conhecem muito, que ficam, nossa, que drama. Gente, essa é a minha vida. Eu estou falando só o que aconteceu, tá? Então, é isso aí mesmo, é a verdade, é o dia a dia. E é a vida de muitas pessoas também, assim, com outros tipos de problemas, com outra tristeza, com outros cansaços. E é isso aí mesmo, que no mundo nós sofreríamos aflições, né? Nós somos marcados pelos desvios da vida que o pecado nos trouxe, né? Mas a graça de Deus é suficiente. Eu posso dizer isso porque eu tenho passado por muitas situações, vocês têm visto muitas delas aqui, vocês têm outras que vocês ainda não têm noção, e eu posso afirmar que a graça de Deus, ela é suficiente, né? Glória a Deus por isso. Eu vou ficando por aqui, e eu vou esperar vocês no próximo vídeo.